Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia. Estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 25 anos. No vídeo de hoje vamos abordar um tema simples, mas que gera muitas dúvidas. Como medir o pênis corretamente? E se você quiser entender como realizar essas medidas de maneira correta, continue comigo até o final para conferir as dicas e orientações essenciais. Além disso, vou falar sobre as diferenças das medidas em repouso e em ereção e responder uma questão muito comum. O tamanho do pênis interfere na vida sexual? Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like e ative o sininho. E compartilhe esse conteúdo com quem possa se beneficiar dessa informação. Vamos ao vídeo. Por que medir o pênis? Medir o pênis tem uma ideia real. Primeiro, como medir corretamente. E segundo, se ao longo da vida você experimenta patologias que faz o pênis reduzir de tamanho e que você identifica essa perda de tamanho, pode te auxiliar nesse aspecto. Também a reconstrução do pênis, se você sabe o tamanho que você tinha anteriormente, facilita entender o que é possível, às vezes, oferecer em termos de restauração do tamanho. Uma outra questão é a curiosidade pessoal, tentando comparar com padrões normais. O normal tem vários estudos que correlacionam o fator racial com a normalidade de tamanho de pênis. Existem gráficos que diz de tamanho de pênis normal por diferentes idades na criança, no adolescente e no adulto. A média do tamanho é em torno de 12,9 centímetros, podendo ser normal para trás, uma certa quantidade em centímetros ou além disso. A questão é, existe um desvio padrão de uma normalidade para menos e para mais. O importante é que você não fique preso só às medidas ou algum fator que levou você a acreditar que o seu pênis seja pequeno. Muitas vezes, a maioria dos homens tem uma ideia de que o seu pênis seja pequeno, mas isso foi adquirido lá na infância, por algum comentário de uma outra criança ou de um adulto e que aquilo interiorizou na sua mente. Aí o pênis cresceu na adolescência, se transformou num pênis normal, mas você ficou com aquela imagem gravada de pênis pequeno. Se você mede corretamente ou vai no urologista, ele mede. Muitas vezes o seu pênis está de tamanho normal. É apenas uma visão que você criou errada lá atrás e que muitas vezes leva para a vida toda uma questão que não faz sentido e que o seu pênis não é pequeno. A questão de medir o pênis flácido ou pênis ereto, o pênis flácido, ele varia com questões de temperatura, de ansiedade do paciente. Tem pacientes que ele retrai mais, outros retrai menos. Então, a medida do pênis flácido é uma medida totalmente variável. Eu não recomendo que você se apegue à medida do pênis flácido. A ideia é que você possa até medir, mas meça o tamanho de pênis ereto, o tamanho do pênis funcional. Pênis esse funcional é o tamanho que ao penetrar permite um movimento maior sem ficar escapando. Na internet existem dois termos que estão ganhando muita relevância, que é o grower e o shower. O grower é aquele pênis que flácido, ele não tem um tamanho tão bom, mas quando entra em ereção, ele fica um tamanho normal e muito bom. E o shower, pelo contrário, é aquele pênis que não retrai muito, sempre fica mesmo flácido num tamanho bom, e quando entra em ereção ele muda pouco de tamanho. O que é importante é que o pênis flácido não deveria ser fator de sua preocupação, porque ele varia de tamanho ao longo do dia, por diversas situações, e o pênis flácido só serve para urinar, fazer xixi. O importante é o tamanho do pênis ereto ou esticado. Esse é o tamanho do pênis funcional para uma boa atividade sexual. Falando sobre a medida do pênis ereto, que é o mais importante, ou esticado. O ideal é ele ereto. Essas medidas são mais relevantes para que você tenha esse histórico com você mesmo. Mas
medindo com pênis em ereção e ereção máxima. Você não pode medir ele semi-ereto. Tem que ser em pressurização máxima, porque o pênis é um cilindro hidráulico. Então ele tem que estar em máxima pressurização e sob estímulo sexual para fazer a medida correta. E o que você precisa para fazer as suas medidas de forma correta? Primeiro, uma régua, para você medir o tamanho ereto. E segundo, uma fita métrica que você mede a circunferência do pênis. Tendo esses dois aparatos, você fará a medida correta para ter o seu padrão. O ideal é você ter um estímulo erótico para ter a máxima ereção e aí fazer suas medidas. Mas se você não consegue manter essa ereção para fazer as medidas, você pode fazer com o pênis esticado, fazendo várias vezes, esticando pelo menos umas 3 vezes, e com ele esticado fazer a medida. Não é a medida tão perfeita quanto você poderia ter com ele totalmente ereto. Você pode tracionar o pênis umas 3 vezes e medir com ele esticado para ter uma ideia do tamanho que seria para ele ereto. Mas o ideal era medir em ereção máxima sob erotização, porque aí tem enchimento de glande e você não falseia com atração. Mas o mais próximo do pênis ereto é medir com ele tracionado, para aqueles que não conseguem ter uma ereção plena para medir corretamente. E agora eu vou falar como medir corretamente, porque as referências dos trabalhos científicos é baseado na medida correta. Então, você em ereção máxima, você tem que se erotizar para esse pênis estar totalmente pressurizado. Aí com uma régua você vai pressionar para a régua entrar até encostar no osso e aí sim medir o tamanho do pênis. Por exemplo, esse caso pressionando até o osso deu 14 centímetros. A média é até menor que isso. A média 12,9. O ideal é que você meça você tem uma ligeira curvatura para cima ou para baixo, que você meça encostando lá no osso e levando o pênis sem forçar até o quanto ele abaixa sem forçar. Esse é a forma correta de medir. Ou levantar ligeiramente para ele sem forçar para ter a medida correta. Isso eu estou falando medir o tamanho, mas também você deve medir com uma fita métrica qual é o calibre desse pênis em ereção máxima. Você pode medir o calibre da base, o calibre às vezes do meio e o calibre da ponta. Normalmente ele é mais grosso na base e vai diminuindo para a ponta. Agora um pênis que é mais fino na base em relação à ponta, ele é mais frágil onde ele é mais fino muitas vezes. E também você pode fazer uma relação entre o tamanho do pênis, em relação ao calibre, porque como uma coluna hidráulica, o ideal é que seja uma relação favorável, ou seja, não adianta ter um pênis muito longo e ele não ser tão grosso pelo tamanho que ele é. Esse pênis vai ter tendência a dobrar durante o ato sexual. Então essa correlação entre tamanho e calibre, ela dá uma proporção se você é favorável a ter uma boa firmeza vertical ou não. Obviamente que a firmeza vertical para um ato penetrativo, uma relação sem ficar dobrando e escapando, não depende só dessa relação tamanho-calibre. Depende da capacidade de você pressurizar bem o seu pênis sobre um estímulo sexual, por exemplo. Mas essa combinação que determina a boa rigidez vertical, a boa rigidez axial, que é a rigidez e a firmeza que permite a penetração sem dobrar e no movimento sem ficar escapando. O que eu quero destacar é que as pessoas às vezes ficam tão preocupadas com o tamanho, não correlaciona com o calibre e às vezes o mais importante é o calibre. Não adianta um pênis longo e muito fino, ele vai ter tendência a dobrar e ficar escapando. Na prática você vai vivenciar isso. Se você tem uma dificuldade de penetrar ou no movimento ele fica escapando com facilidade, você ou não gera uma boa pressão dentro do cilindro para dar firmeza, ou você tem uma desproporção tamanho-calibre. Então não fique preso só a medir o tamanho. Correlaciona com o calibre também, para ver se tem uma boa proporção e com a capacidade de gerar uma boa firmeza quando você se estimula. Caso você não tenha essa boa firmeza,
procure um urologista para ser avaliado. No consultório, eu tenho como induzir uma ereção com remédio, de forma involuntária. Eu tenho como fazer uma ultrassonografia, medir fluxo, testar a firmeza vertical e ter um diagnóstico mais seguro. Não fique preso só à régua, faça uma correlação entre calibre também, mas na prática, o que é interessante? Se você tem vida sexual regular, se você tem uma boa firmeza para penetrar no movimento, não escapa com facilidade, você tem uma boa proporção tamanho-calibre. Não adianta ficar preso só à régua ou só à fita métrica. Analise funcionalmente se você está bem. E se não estiver bem, independente das suas medidas, você precisa ser avaliado para ver o que está acontecendo que o seu pênis não tem uma boa firmeza. Porque existem tratamentos para isso. Não deixe de procurar ajuda. E se você quiser saber mais sobre tamanho e calibre, essa boa proporção, eu gravei um vídeo com trabalhos científicos que isso pode te ajudar. Mas na prática, se você tem uma boa funcionalidade, uma boa resistência à penetração e no movimento não fica escapando com facilidade, você tem uma boa proporção. Não se preocupe com isso. O que é importante? Não fique preso à régua e à fita métrica. Fique mais baseado em aspectos funcionais. Se você desenvolveu uma boa vida sexual, tem boa resistência para penetrar e no movimento não escapa com facilidade, você tem uma boa proporção. Fazer um bom sexo não depende só do tamanho e calibre, depende da sua capacidade de fazer uma boa preliminar, uma boa intimidade e você ter um bom relacionamento, muito mais que somente o aspecto penetrativo. É um conjunto de fatores. Então tenta trabalhar esse conjunto. E se de tudo a penetração é difícil ou no movimento escapa com facilidade, não necessariamente suas dimensões estão inadequadas, mas pode ser uma falta de geração de pressão intracavernosa. Isso é avaliado em consultório. Mas se você toma os comprimidos, tem boa rigidez, boa ereção e mesmo assim o pênis fica dobrando, pode ser que você tenha fibrose no pênis, pode ser que você tenha uma desproporção entre o tamanho e o calibre e com isso você está tendo essa disfunção penetrativa, que é tratada, que tem soluções. Então, se isso ocorre, procura ajuda com seu urologista. Se você ainda tem dúvidas como medir o pênis, me envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário aqui do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.